Bem, turminha, e vamos de correção de língua portuguesa. Nós trabalhamos aí coesão e coerência textual. Como eu falei, coesão são aquelas palavrinhas, aqueles pedacinhos que nós utilizamos para entrar em concordância com uma frase, tá bom? E coerência textual é quando você coloca o seu texto numa estrutura de que quando o leitor for realizar a leitura, ele possa compreender o seu texto. Bem, propositalmente, eu baguncei esse texto, gente. Eu disse assim, eu vou bagunçar para ver se a turminha realmente identificou a bagunça que estava no texto. E como eu percebi durante as devolutivas de vocês, a bagunça surtiu efeito. Vocês realmente perceberam que estava uma total bagunça esse texto, né? Bem, a dica que eu dou para vocês é que vocês enumerem o parágrafo, tá certo? E aí, depois, colocando em ordem, você vai reescrever esse texto no seu caderno. Colocando na ordem, seguindo a sequência, vai ficar o quê? Os 3 porquinhos, né? Que é o título. E aí, em seguida, você vai ter o quê? Você vai ter o primeiro parágrafo, que é: era uma vez 3 porquinhos, irmãos, que viviam com a mãe, e aí por diante. Depois desse parágrafo aqui, você vai para: um belo dia, a mãe, ciente da maturidade dos filhos. Esse daí vai ser o segundo parágrafo na ordem correta do texto, tá bom? Depois desse parágrafo, você vai para a parte que os porquinhos foram construir com cada um seu material a casa deles, que você pega aí o primeiro porquinho preguiçoso e assim por diante, vai ser o terceiro parágrafo. No quarto parágrafo, seguindo a sequência, vai ser: no dia algum tempo depois, né, que tem aí algum tempo depois, e nós temos aí: no dia seguinte o lobo voltou a atacar a casa que restava. Bem, para nós sabermos qual parágrafo vai ser o final, qual que vai ser o quarto ou o quinto parágrafo, é só você perceber a sequência da história. Primeiro, aqui diz que no dia seguinte o lobo voltou a atacar a casa, mas nesse último parágrafo diz o quê? Algum tempo depois um lobo surgiu na floresta. Então, esse último parágrafo vai ser o quarto, na verdade, porque agora que o lobo vai aparecer. E no final é que vai ter o acontecimento final, de que a casa a casa que não tinha caído, o lobo voltou lá, e que ele foi para a situação de ir para a chaminé e caiu lá no caldeirão, tá bom? E aí foi a finalização, que os porquinhos continuaram são e salvos, tá bom? Então, a ordem fica: parágrafo 1, 3, 2, 5 e 4, tá bom? Quando você enumerar, você vai reescrever no seu caderno, tá bom? Corretinho, bem bonitinho. Aí vai ficar vai ficar o 3, aqui vai ficar o 2, aqui vai ficar o parágrafo 5 e aqui o parágrafo 6, ok? Boa correção, pessoal!